Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Articulação. Eu sou a Ariane. E eu sou Rafaela, e hoje a gente começa com um tema que muita gente conhece, mas nem sempre entende de verdade. A gente vai falar sobre a osteoartrite, ou como muita gente chama, artrose. E já vamos começar quebrando um mito bem comum. Será que quem tem dor deve ficar parado, ou será que o movimento pode, na verdade, ser o tratamento? E para ajudar a gente nessa conversa, trouxemos um convidado super especial, um fisioterapeuta que vai explicar tudo de forma clara e baseada na evidência. Caio Alexander, pós-graduado nas áreas de ortopedia e desportiva, mestre em educação física e atualmente doutorando em ciências da saúde. Seja muito bem-vindo e para começar, se apresente rapidinho para a gente. Olá meninas, desde já agradeço o convite de vocês. É importante desmistificar e trazer um pouco do que a ciência aborda sobre a osteoartrite e esclarecer algumas dúvidas que é bastante comum aí na sociedade. Para a gente começar do básico, o que exatamente acontece na articulação com a osteoartrite? É só aquele famoso desgaste? Não, na osteoartrite ele é um conjunto, né? É uma parte inflamatória que vai estar ocorrendo lá na articulação. Então observamos que vai muito além do desgaste. Toda aquela articulação está inflamada e ocorre algumas alterações. Então, há um desgaste, seja no dia a dia, seja na atividade física, e o corpo, ao tentar recuperar esse desgaste, essa alteração, ele acaba levando mediadores inflamatórios lá, em que estimulam enzimas que acabam degradando mais a cartilagem. Então, ocorre a alteração da cartilagem, tem a inflamação, ele tenta reparar. Só que nesse método de tentar reparar, acaba gerando mais inflamação e mais desgaste e entra em um ciclo em que acaba chegando na membrana sinovial e até mesmo no osso. Pronto, porque esse termo desgaste dá a impressão de que não tem volta, né? Como se a articulação estivesse acabando. E pensando assim, mais na parte mecânica do corpo, o que muda no funcionamento da articulação com a osteoartrite? Então, os pacientes que vão ter a osteoartrite de joelho, em relação à sua mecânica, vai estar ligado então a uma marcha mais lenta, uma maior dificuldade, uma rigidez na articulação, um maior tempo de contato dos seus passos no solo. Então, em um joelho saudável, nós temos então uma lubrificação adequada, temos um bom músculo que vai estar ali amortecendo, estabilizando. Temos os meniscos também, que vão estar também auxiliando junto com o músculo essa questão da absorção de impacto. E temos os ligamentos que vão estar estabilizando. Então, quando tem o paciente com osteoartrite, tem toda essa alteração na articulação, seja no enfraquecimento muscular, seja algum desgaste ou alteração que possa ter também no menisco. Então, todos esses fatores vão estar influenciando para que tenha uma mecânica desfavorável. Então o paciente ele vai ter uma rigidez, ele vai ter dificuldade na marcha, ele vai ter uma dificuldade para flexão, uma dificuldade para extensão, uma dificuldade para sentar e levantar, para pegar objetos no chão. Então, e com a graduação dessa doença tende a piorar cada vez mais os sintomas. Agora vamos entrar num ponto muito importante. Por que existe essa ideia de que quem tem artrose deve evitar o movimento? Porque no passado, a osteoartrite era tratada apenas como um desgaste. Hoje a gente entende que é um sistema complexo de inflamação que está acontecendo na articulação. Então, de maneira básica, se nós entendemos que é um desgaste, essa visão antiga, se eu vou mexer mais na articulação, se eu vou movimentar mais, então vou desgastar mais a cartilagem. Então, no passado, era essa visão que as pessoas tinham. Tem uma artrose, já que é um desgaste na cartilagem, e se eu mexer na articulação, eu vou piorar aquela articulação, vou progredir ainda mais a doença. Então, essa era a visão em que tinha sobre a artrose de joelho. E porque também hoje a ciência mostra justamente o contrário, que o movimento pode ser um remédio, não é isso? Sem dúvidas. Então, aquela pessoa que sente dor e para tudo pode estar piorando a situação sem saber? Sim, porque a inatividade física é um dos fatores de risco para a progressão aí da osteoartrite de joelho. Hoje já sabemos que a Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite
já demonstra que o treinamento resistido, o exercício físico é a primeira linha de tratamento e prevenção da osteoartrite de joelho. Então, se a pessoa tem esse conceito de que eu vou parar de fazer atividade física, eu vou parar de movimentar porque vai prevenir o desgaste da minha cartilagem, está totalmente errado. O exercício físico já se tem aí que é o padrão ouro, é o que se tem de melhor para a osteoartrite de joelho. Ele vai estimular aí que o músculo seja mais forte, tenha melhor estabilização, haja uma melhor função, e isso tudo vai influenciar aí na qualidade de vida dos pacientes que têm essa condição clínica. Isso aí. Falando um pouquinho agora sobre o exercício, existe algum proibido para quem tem osteoartrite, por exemplo, academia, ou caminhada, agachamento, ou tudo depende da adaptação? Atualmente, até onde eu sei, onde eu vi na literatura, não se tem nenhum exercício físico que é proibido para paciente de osteoartrite. Entretanto, temos algumas recomendações e orientações que devemos ter com esse perfil de paciente. Por quê? Porque são pacientes que têm uma elevada expressão de citocinas inflamatórias. Então, a depender da dose em que você aplica o exercício, vai gerar então a dor, vai gerar inflamação. Só que aí que está. Nós fisioterapeutas temos uma dificuldade no começo da reabilitação de pacientes com osteoartrite de joelho. Por quê? Porque a depender dessa dose incorreta, essa inflamação pode aumentar. Então, o que é que se tem hoje na literatura? Que doses, intensidades e volumes moderados é mais eficaz para pacientes com osteoartrite e volumes e intensidades maiores não são tão indicados. Tanto que boa parte dos protocolos não utilizam o protocolo de uma repetição máxima, porque tende a aumentar a dor e a inflamação desse paciente. Prefere então utilizar protocolos de 10 RM, porque é mais tolerável para que o paciente consiga ter essa adesão no protocolo, nos exercícios e na reabilitação, e não saia do tratamento e volte para aquele pensamento antigo de que ficar parado vai ser a melhor opção para a qualidade de vida dele. Pronto. E como o fortalecimento muscular ajuda então a tirar a carga da articulação? Então, o músculo, ele atua como, ele tem chamamos de efeito condroprotetor estático e dinâmico da articulação. Então, e além disso, ele ele que faz a absorção ali durante a marcha, durante as atividades do dia a dia. Ele evita que toda aquela carga mecânica que o corpo tem vá diretamente na sua maior proporção para o joelho. Então, quando nós temos uma musculatura forte, que está ali estabilizando, ele gera esse efeito condroprotetor que promove essa qualidade de vida nos participantes. Além disso, durante o exercício físico, como está trabalhando ali o músculo, conseguimos promover a analgesia induzida ao exercício. Então, o movimento vai promover essa analgesia, então seja uma bicicleta, seja uma caminhada, vai promover também, tira com que o paciente pare de usar tanto remédio durante o dia a dia e também utilize esse método como uma forma de auxiliar aí no dia a dia dele. Muito interessante. Então, como você havia falado, o papel do fisioterapeuta não é só aliviar a dor naquele momento, mas ajudar a pessoa a recuperar os movimentos e continuar fazendo as suas atividades da rotina, né? Da própria rotina. Então, essa parte é muito importante. Como a gente diferencia uma dor ok do exercício de uma dor que é um sinal de alerta? Existe algum limite para isso? Sim. Como eu já tinha falado, no início nas sessões de fisioterapia, acaba sendo esse dilema para a gente, essa dificuldade sobre qual dose vamos utilizar, e por isso que utilizamos alguns métodos que tem na literatura, como os protocolos de 10 RM. É normal, nas sessões iniciais, o paciente sentir dor na osteoartrite, principalmente ali pós o exercício ou no outro dia. Mas isso não necessariamente quer dizer que houve um desgaste ali da cartilagem e que ele tem que parar de fazer o exercício, não. Então, dores iniciais, no outro dia, leve, mas que depois, na outra semana, já está mais tranquilo, que ele consegue novamente realizar as atividades, é tranquilo. Mas quando é uma dor que ela persiste durante a atividade, no outro dia, na outra semana, e continua desse método sempre essa dor aguda, esse EVA alto, então é sinal de que precisamos ajustar algo nesse protocolo que definimos para o paciente. E assim, dentro dessa relação da dor, quais seriam os sinais claros de que a pessoa deve parar o exercício?
assim, na hora que tá fazendo? A gente acompanha na fisioterapia, usamos uma escala da dor, né? A EVA. Então, é recomendado e é indicado na literatura que o exercício proposto ao paciente, ele tenha uma EVA menor ou igual a 3. Então, se a gente já começa a observar uma EVA maior na intensidade da dor, já temos que ter um alerta. É difícil para a gente, como fisioterapeuta, mensurar essa questão da dor inicialmente, para saber se a dose que eu apliquei foi adequada ou não. Então, vamos acompanhar, você espera, acompanha no outro dia, vai tendo contato com o paciente e observando se essa dor ela permanece o mesmo, ela reduz ou se ela aumentou. Então, esse é um método que a gente vai observando com o paciente. Mas mesmo assim, após a conduta, você pode orientar eles a utilizar algum tipo de compressa com gelo e ir observando aí se essa dor reduz ou não. Tudo certo. Agora, trazendo um pouquinho para a prática, pensando em quem está ouvindo a gente agora, qual a dica simples que você pode trazer para essa pessoa começar hoje em casa? Pode ser um movimento, um hábito, qualquer coisa que seja acessível para um paciente. Temos algumas recomendações que são da Sociedade Internacional de Osteoartrite, que envolvem, então, básica como em qualquer relacionado à saúde de qualquer paciente. Seja ela uma boa qualidade de sono, a perca de peso, já que uma pessoa um pouco mais forte vai aumentar aquela carga na articulação, então uma das recomendações seria essa redução do peso. Tentar ter uma ajuda psicológica, de que não ter esse medo do movimento, que ele não vai piorar a sua condição, mas sim vai estar ajudando a você ter uma boa qualidade de vida, já que a osteoartrite ela não tem cura, mas você vai apresentar a sua condição lá nos exames radiológicos, mas você consegue ter uma boa qualidade de vida quando você faz um tratamento adequado. Então, tentar tirar, seja por si só ou por ajuda de um profissional, essa cinesiofobia, esse medo do movimento, e procurar atividade física o mais rápido possível, porque é o padrão ouro, é o que se tem sobre o exercício físico. Então, se a gente pudesse resumir esse episódio em uma frase, seria: sentir dor não significa parar, significa aprender a se mover melhor. Caio, muito obrigada por participar com a gente. E para quem está ouvindo, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir isso. E no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre dor e movimento. Então fica com a gente. Até o próximo episódio!